assim, quando as pessoas me perguntam sobre tamanho, dimensão do podcast, do TDQ, eu costumo não falar em questão de números. E antigamente eu falava em questão de convidados, meio que para dar uma carteirada, né, assim. Mas hoje eu falo em questão de constância mesmo, sabe? E mais do que constância, né? Algo que eu tô falando muito esse ano é sobre quantidade de convidados, né? A gente, como eu falei no início, né? A gente vê muitos podcasts repetindo convidados, sem agenda. Óbvio, né? Que a frequência deles é muito maior que a minha. A maioria dos podcasts em vídeo é semanal, né? 3 vezes por semana, 5 vezes por semana. Baixou mais a frequência, né? Antigamente era diário, né? Os caras deram uma baixada e agora deram uma distribuída, né? Agora os podcasts são mais nichados, enfim. Então, quando eu vejo os check-ins que eu tô fazendo, né, nas pessoas que eu gravei, gravando com pessoas que me inspiraram, cara. E isso pra mim é muito gratificante, assim, sabe? O Cristiano Machado, né, que tinha uma teologia de boteco, hoje ele nem cristão mais é ateu, enfim. Mas tive a honra de gravar com ele. O Jonathan Yatamires do Crentaços, caras que eu ouvia, me inspiraram muito, né? E ter o reconhecimento daqui, né? Graças a Deus. Chegou o reconhecimento estadual que eu queria, né? Tipo, local que eu queria, né? A matéria da Continunet que o Giovanni fez. Eu acho que aquele momento serviu para dizer... Era isso, Jonathan, que faltava para tu enxergar o teu podcast como missão cumprida? Tá aqui. É mais ou menos isso. Era esse relatório que você precisava para assinar? Então, se era isso, tá aqui, cara. Tipo, o maior portal de notícias do Acre falando sobre o seu podcast, uma matéria especial falando só sobre ele. E aí eu tive a honra, né, de homenagear o Jussan, que eu coloquei uma foto nossa no rádio, que foi onde tudo começou, cara. Começou num programa de rádio, né? Quando eu saí do rádio foi quando a gente fez o Pointcast, né? A gente fez o blog, a gente tinha o blog, fizemos o Pointcast, e depois do Pointcast nasceu o TDQ. Mas serviu pra isso, cara. Serviu pra eu colocar uma estrelinha ali no lugar de... tá aí, cara. Numa meta, você fala? Como se fosse uma meta, não? Porque minha intenção inicial era essa, né? A intenção inicial do TDQ era ser reconhecido aqui. Não era, tipo, nacional, mundial, não. Era ter notoriedade aqui. Era que meu programa fosse referência aqui em Rio Branco, enfim. E aí, eu vejo os videocasts nascendo aqui na minha cidade e morrendo, né? Porque na mesma proporção que eles nascem, eles morrem. E aí vejo os podcasts políticos, né? Que, porra, dá pra ver claramente que os caras são pagos por político, porque é sempre os mesmos convidados, né? Não muda. Então, tipo, não vai um pipoqueiro lá, não vai eu, por exemplo. É sempre um vereador, um deputado, o Tião do Gás. É sempre os mesmos caras. E assim, você vê a estrutura que os caras têm e algo que eu até falei recentemente, um dia desse pro amigo meu, que falta muito aqui em Rio Branco, né? Mas eu acho que serve também para o Brasil. Falta muito conteúdo, isso que o Fih falou, criador de conteúdo. Tem muita gente só repetindo fórmulas. Porque criar conteúdo, mano, é algo que exige muito de você, tá ligado? Não é de um dia pra noite que você cria um conteúdo, né? De um dia pra noite você faz um projeto. De um dia pra noite você você coloca uma ideia em prática. Sim. Agora, conteúdo, que é formato, né? A gente vê o Boninho, né? Que trabalhou na Globo durante tanto tempo com Big Brother, conhecido. A dificuldade que é pra ele criar um formato depois do BBB, velho, que preste. Você tá falando do Boninho. Tipo, foi pra Record, fez um reality lá. É porque é difícil, cara. É fácil pra nós. Fala que não sabe criar formato. Mas é difícil criar formato. É difícil criar algo que... Aí os caras me perguntam, né? Pô, não precisa mudar, não precisa inovar? Não, porque já foi difícil chegar nisso aqui.
Porra, vai que outra vinheta não fica legal, vai que outro estilo não fica legal. E o TDQ já mudei tantas vezes, né, também, o formato, o jeito. Mas mudou no natural, né? Natural, isso, pra tentar achar algo que... Sempre tentando levar pro confortável, sempre pra levar algo que eu fique confortável em ouvindo, né? Porque eu sou o primeiro ouvinte do podcast, eu sou o primeiro cara que aprova o que tá sendo jogado pra fora, né? Então, Sim. é muito isso, mano, é muito do... É subverter a lógica do lance do sucesso, daquilo que é grande, e eu gosto dessa definição, das periferias da rua pra periferia da internet. Top.